Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro que também é do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, então, que escreveu os livros Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo, que foram os que eu fiz antes desse. E esse Napoleão Hill, ele nasceu na pobreza em uma cabana de madeira de um só cômodo nas montanhas do sudoeste da Virgínia, nos Estados Unidos. E como a maioria daqueles que conquistam posição de poder e influência, a ascensão dele ao sucesso foi o resultado de muitos fatores. Entretanto, diferentemente da maioria, Napoleão Hill analisou cada evento-chave, identificou a lição aprendida, reduziu as lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar seu próprio sucesso. Isso está escrito aqui na orelha desse livro. E esse livro, então, que traz aqui um título que foi inspirado, então, nesse poema Invictus, que eu li também, que esse poema foi o que inspirou Nelson Mandela, todo aquele tempo que ele passou na prisão. Esse poema Invictus, que é de William Ernest Henley, e esse poema ele termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Então, esse trechinho aqui, eu acredito que resume bem a mensagem desse poema, que diz que não importa todas as coisas, todas as dificuldades que a gente possa enfrentar nessa nossa realidade aqui do relativo, nessa nossa realidade do dual, onde há luz e sombras, onde nós viemos então experienciar tudo isso nessa realidade que não é a do absoluto, nem é a do infinito que somos. Nós somos seres divinos infinitos que estamos então fazendo simplesmente uma passagem por aqui, por essa realidade onde há luz e sombras, onde tudo é constituído de átomo. Então, até no livro ali, Mais Esperto que o Diabo, o Napoleão Hill explica ali, o próprio diabo explica que ele não é uma besta com forma, com formato de besta, com cor e tudo, que ele é sim a parte negativa do átomo, já que como a mecânica quântica explica, nós estamos todos mergulhados numa grande onda eletromagnética, onde tudo é composto, onde tudo é atômico. E então essa parte negativa do átomo, então é o que a gente pode acreditar que seja uma entidade, que seja a oposição de Deus. E aí a gente pode então estar tendo essa dificuldade em estar conseguindo alcançar o sucesso quando a gente então aliena a nossa mente a ele. É o que ele explica ali no livro Mais Esperto que o Diabo. E ele explica também ali no livro Napoleão Hill, ele explica ali no livro Pense e Enriqueça, que nós todos temos essas duas entidades em nós, que é aquela que vai nos ajudar a ir para a correnteza da falta e da escassez, que é essa que a gente pode chamar de diabo ou da energia negativa do átomo, ou senão aquela que vai nos levar para a correnteza da abundância e da prosperidade em todos os setores, que é o que ele chama aqui naqueles livros do nosso outro eu, que o professor Hélio Couto chama de a nossa centelha divina e que o Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, chama da nossa presença eu sou, ou seja, a divindade em nós. Então, eu depois que fiz esses dois livros, então como eu já disse na introdução desse, eu resolvi fazer também esse do Napoleão Hill para então estar fechando então com essa trinca então aí com os livros dele. E aí eu lembrei também a primeira vez que eu ouvi falar desse poema Invictus foi a Oprah Winfrey, e um daqueles discursos que ela faz motivacionais, ela que fala muito bem, ela que é uma das mulheres mais ricas do mundo, ela que diz que já declarou em várias vezes eu ouvi ela dizendo que ela vive literalmente o sonho de Deus para ela. Ou seja, ela não é só rica financeiramente, ela é rica em todos os setores da vida dela. E aí ela falando que quando ela tinha 8 anos, ela se deparou com esse poema, ela teria que estar recitando um poema, ela escolheu esse,
E ela disse que ela não tinha ainda, na idade dela, é normal isso, uma criança de 8 anos, ela não entendia ainda quão poderosa e qual a profundidade das palavras desse poema, porém ela disse que ainda assim ela anotou e colou no espelho, que a partir de então ela começou a repetir isso como se fosse um mantra. Eu sou senhora do meu destino, capitã da minha alma. E aí ela disse que isso veio como um mantra para ela e que quando ela teve clareza, teve mais compreensão do que dizia, ela disse que para ela ficou claro que quer dizer, resumidamente, eu sou responsável, eu sou responsável, eu sou responsável. Ou seja, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, sou eu que crio através dos meus pensamentos. Então vamos ver o que é que esse livro traz para a gente, para nos ajudar a estar criando então apenas aquilo que a gente realmente deseja estar experienciando. Então eu já fiz aqui o prefácio e eu vou agora fazer a introdução, que foi então escrita pelo diretor executivo da Fundação Napoleão Hill, o Don Green. Então ele começa: em 1941, Napoleão Hill criou e publicou 17 pequenos livros, cada um contendo uma explicação dos princípios de conquista pessoal desenvolvidos ao longo de 20 anos a partir do estudo de grandes histórias americanas de sucesso. Ele aqui então explicando que aquele trabalho que o Napoleão Hill fez então a pedido do Andrew Carnegie, que pediu para ele então estar estudando essas pessoas que obtiveram sucesso e também aquelas que fracassaram, para estar então trazendo ali uma filosofia do sucesso. O que é que a gente não deve fazer se a gente não quiser fracassar e o que é que a gente deve fazer se a gente quiser alcançar sucesso. Foi esse o trabalho dele. Ele se sentiu inspirado a isso quando ainda repórter inexperiente entrevistou o grande magnata do aço, Andrew Carnegie, que descreveu os princípios do sucesso e encomendou ao jovem Napoleão Hill o início de um intenso estudo sobre como esses princípios contribuíram para o sucesso de grandes homens da época e de tempos anteriores. Ele chamou a série de dinamite mental, expressão que Carnegie usou para descrever o material que produziu. Logo após a publicação, Pearl Harbor foi atacado e a América do Norte entrou na Segunda Guerra Mundial. Com os preparativos para essa guerra e a vitória ao fim dela, o então dinamite mental, como tantas outras coisas significantes, mas menos importantes que a guerra, foi deixado de lado pelo público americano. Juntou poeira nos arquivos da Fundação Napoleão Hill, até que recentemente foi redescoberto e está agora sendo reimpresso pela Fundação em formato de livro. Este livro foi criado por nosso fundador com a junção de 3 capítulos relacionados da obra-prima Dinamite Mental. Cada um trata de como pensar antes de agir e, portanto, de como reconhecer oportunidades. Pontua o objetivo principal definido do indivíduo e o refina até chegar a hora de agir. Quando dominar esses capítulos, você saberá como ser dono da sua própria mente. E olha aqui, só por esse trechinho aqui a gente já fica bem curioso para estar lendo o livro, né? Porque ele está dizendo então que ele vai nos ensinar a pensar antes de agir e também vai fazer nos ajudar a reconhecer as oportunidades e vai refinar até chegar na hora de agir. Porque ali no livro Pense e Enriqueça, Napoleão Hill diz que ele fez o trabalho dele, conseguiu encontrar qual era o segredo do sucesso, entrevistando essas pessoas e colocou tudo ali naquele livro. Então quando a gente lê, a gente recebe esse conhecimento, mas ele disse ali que esse conhecimento só se torna poder quando colocado em prática, ou seja, quando nós fizermos o que se requer, quando entrar em ação, quando a gente agir. Sem ação, então o conhecimento não é poder.
E aí ele diz que quando a gente dominar então essa máxima, nós seremos o dono da nossa própria mente. O primeiro capítulo apresenta o princípio da visão criativa. Andrew Carnegie explicou ao jovem Napoleão, em 1908, que a imaginação é um componente primário dela. Então ele vai falar da visão criativa e já dizendo aqui que o componente primário, o componente principal da visão criativa é a imaginação. E forneceu exemplos de como a imaginação capacita a pessoa a ser bem-sucedida em atividades aparentemente tão diversas como invenção e vendas. Por exemplo, mas é necessário usar a imaginação. Pensamentos fugazes e meros desejos, em suas próprias palavras, não são suficientes para criar invenções e concluir vendas. É preciso reconhecer oportunidades e agir a partir delas. Essa é a essência da visão criativa. Carnegie também detalhou os 10 princípios de sucesso usados por todas as pessoas que obtiveram resultados favoráveis com a visão criativa. Então aqui que legal, ele dizendo bem que pensamentos fugazes e meros desejos, então eles não vão tá trazendo frutos não, que há que se ter realmente uma vontade, como ele diz ali também no livro Pense em Riqueza, que o principal é o desejo, é aquele desejo ardente, ele diz até que deve se tornar uma obsessão. E aí, isso aqui mesclado com a imaginação, é como o Spencer Johnson, ali no livro dele, Picos e Vales, ele também fala muito de como usar a imaginação quando a gente estiver passando por um vale, quando a gente estiver em uma dificuldade, que a imaginação pode nos fazer sair dessa dificuldade mais rápido. Eu fiz uma série com esse livro dele, deixo aqui se você quiser ver também a playlist. E aí ele dizendo que então que a essência da visão criativa tá então usando a visualização, e ele detalha nesse capítulo ele detalha como as pessoas que usaram a imaginação criativa conseguiram sucesso, ou seja, ele ainda nos traz exemplos de como está usando na prática a imaginação, a visão criativa através da imaginação. Hill acompanha as extensivas citações da entrevista dele com Carnegie com os próprios comentários escritos 33 anos mais tarde. Ele sugere diversas ideias para melhorar a sociedade e a indústria. Ambas poderiam se beneficiar do uso da visão criativa e muitas das ideias são incrivelmente à frente do tempo dele. Ou seja, se a gente pensar, o que ele escreveu nessa época, porque esse livro está marcado que ele foi escrito em 32, se não me engano, então a gente pode estar pensando, então esse livro, o que ele trouxe ali talvez não vá ser tão eficaz hoje com todas as mudanças, mas ele dizendo então que essas ideias são incrivelmente à frente do tempo dele. Depois, ele fornece vários exemplos de pessoas do então presente, do presente quando ele escreveu o livro, que usaram a visão criativa para alcançar o sucesso. Juntos, os insights de Andrew Carnegie e Napoleon Hill são uma aula envolvente sobre como todos nós podemos usar a nossa visão criativa para reconhecer oportunidades e alcançar nossos objetivos. Então, além de usar a visão criativa para alcançar os nossos objetivos, ele dá um passo antes ainda, a gente reconhece as oportunidades, não é? Porque às vezes a gente não é nem questão da gente não saber usar a visão criativa, é que quando a gente vê a oportunidade já passou. Então ele vai nos ensinar como reconhecer essas oportunidades, a tempo então de usar a visão criativa e aproveitá-las. O capítulo 2 discute a importância do princípio do pensamento organizado. Por meio do uso de 3 gráficos, Hill explica como se pode atingir e usar o pensamento organizado para controlar com sucesso o próprio destino. Acredito que você perceberá, assim como eu, que esses 3 gráficos merecem estudo repetido e que cada leitura deles revela algo novo.
Eles comprovam que pensamento organizado, força de vontade e autodisciplina interagem com as faculdades mentais, os 5 sentidos, os motivos básicos do homem e outros princípios de sucesso para produzir resultados quando, e isso é essencial, existe ação. Ou seja, ele novamente dizendo que tudo acontece se a gente agir, se nós fizermos o que se requer. Porque ele diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo que quando a gente entrega as rédeas da nossa vida, o comando da nossa vida para o nosso outro eu, para a nossa centelha divina, ela vai nos guiar de forma que a gente navegue assim com total facilidade, fazendo tudo, tendo tempo de aproveitar as oportunidades antes que elas passem e estando também alerta para evitar os perigos, sabendo que vai acontecer um perigo a tempo que a gente evite. Porém, ele diz, nada disso quer dizer que a gente vai ficar livre de ter que fazer a nossa parte. Tudo, nós estamos aqui para agir, para evoluir enquanto a gente faz a nossa parte. E se a gente entrega o comando da nossa vida para a nossa centelha divina, aí a gente vai ser guiado por ele, mas ele não vai fazer por nós. Então aqui ele dizendo que pensamento organizado, força de vontade e autodisciplina interagem com as faculdades mentais, os 5 sentidos, para fazer com que a gente tenha resultados, mas porém quando existe ação. Pensamentos sem ação são ineficientes. Hill explica como o raciocínio indutivo e dedutivo e hereditariedade social contribuem para o desenvolvimento do pensamento organizado. Ressalta a importância de hábitos bons e maus para influenciar a capacidade do indivíduo de atingir o pensamento organizado. O capítulo termina com enxertos de entrevista que o jovem Napoleão Hill fez em 1908 com Andrew Carnegie, na qual Carnegie detalhou as coisas positivas que podem ser realizadas pelo pensamento positivo e como essa utilização por homens maus está fadada ao fracasso. Então aqui ele trazendo um item também, um pedacinho, um trecho que ele repete também ali nos 2 livros, Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo. Se a gente aprende a usar a nossa visão criativa, aprende a usar o nosso pensamento organizado, mas se a gente vai pensar em usar isso que não seja para o bem da gente e do todo, aí então isso não vai acontecer, isso vai fazer com que a gente vá direto para o fracasso. Ainda eu acredito que possa parecer que a gente está tendo sucesso, no final eu acredito que é aquela coisa da lei da causa e efeito. As leis naturais, elas são absolutas e elas estão lá para reger, para organizar toda essa nossa passagem por aqui nessa realidade do dual. O capítulo 3 é dedicado ao princípio do sucesso da atenção controlada. Então ele já falou da visão criativa, do pensamento controlado, agora o capítulo 3 então vai ser a atenção controlada, que é concentração e mais. São os meios pelos quais os planos da pessoa são impressos na mente subconsciente. É o processo de controlar todas as atividades da mente e dirigi-las para um fim específico. Ela é essencial para a implementação da visão criativa e do pensamento organizado. Então lá ele criando aqui esse combozinho, então, que ele vai mostrar então como que é aqui para a gente, para que nós possamos então estar alcançando o sucesso. Hill explica como o uso de outros princípios de sucesso, como fazer o esforço extra, mastermind e fé podem intensificar a capacidade de desenvolver a atenção controlada e alimentar a confiança do indivíduo. Ele fornece exemplos de pessoas que combinaram vários princípios de sucesso e atenção controlada para desenvolver soluções antes desconhecidas para problemas existentes. Ou seja, aqui também ele vai trazer exemplos para a gente ver como é que a teoria que ele está passando acontece quando colocada em prática.
Hill também divulga depoimentos de muitas pessoas famosas e bem-sucedidas sobre como a atenção controlada foi importante para a vida delas. Um tema comum é que se deve controlar a atenção concentrando-a em um objetivo principal em vez de vários. E aqui vocês não se concentrem aí no fundo musical, que a galinha resolveu fazer agora. Se concentrem aqui então nas explicações do Napoleão Hill. O capítulo termina com mais uma entrevista de Carnegie sobre os efeitos do uso da atenção controlada. Esse conceito leva à especialização, o que produz recompensas maiores do que uma abordagem generalizada de um empreendimento ou de uma profissão. Ela é essencial para o progresso e a promoção no emprego. E quando empregada pelos cidadãos, leva ao sucesso da livre iniciativa e da democracia, em oposição a uma sociedade socialista, na qual a atenção controlada, se utilizada, acaba atrofiando e morrendo. Então aqui eu acredito que é mais ou menos como aquilo que ele disse, em outras palavras, se a pessoa for usar essas instruções que ele está passando aqui para fazer o mal, ela vai alcançar... não vai alcançar sucesso. E aquele dizendo também que ela deve ser usada para levar ao sucesso da livre iniciativa e da democracia, ou seja, do direito de todos usarem, do direito de ir e vir, não é nada para cercear nada nem ninguém, acredito que seja isso. O livro mais conhecido de Napoleão Hill é o Pense e Enriqueça. Os capítulos no livro, em suas mãos, ou seja, nesse livro que a gente está lendo, ajudam a explicar o raciocínio por trás desse título. Então, também a gente vai entender por que é que ele colocou esse título naquele livro, que eu já fiz uma série, que eu deixo também a playlist aqui, se você quiser ver. Como o Hill enfatizou repetidamente, a ação é fundamental para o sucesso. Mas você deve pensar antes de agir ou suas atitudes serão desperdiçadas. Ou seja, é aquela coisa da gente ter foco, como Saint-Germain diz também ali no livro de ouro de Saint-Germain. É aquilo que a gente focaliza é que cresce. Tem até aquela frase, né? O olho do dono é que engorda o boi. Então eu acredito que ele também diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala sobre a lei do ritmo hipnótico, que é então uma lei também, um dos princípios herméticos, que ele diz que é aquilo que a gente está fomentando ali na nossa mente, aquele pensamento que a gente está alimentando e repetindo incessantemente, é que a natureza vai transformar em realidade. Ou seja, se a gente agir sem pensar antes, as nossas atitudes serão desperdiçadas. A gente tem que estar focado, tem que estar com o pensamento focado e estar recebendo a ideia e tá fazendo aquele plano mental, eu acredito, para poder estar passando para o papel e aí então tá podendo fazer o que se requer, fazer a nossa parte, entrar em ação para que a coisa aconteça. Esses capítulos atemporais sobre a importância do pensamento antes da ação serão esclarecedores para ajudá-lo a alcançar seu objetivo principal definido. Para isso, você deve aprender como se apoderar da sua própria mente e este livro vai lhe ensinar como fazer isso. Então, eu acredito que essa frasezinha só, se a gente tivesse lido, já dava para ver que vale a pena ler esse livro até o final. Porque no livro Mais Esperto que o Diabo, ele disse que nós alienamos a nossa mente ao poder negativo, à força negativa, quando a gente então se entrega ao medo, que é o medo que abre a porta da nossa mente para o diabo, que é, como eu já disse no início, apenas a parte negativa do átomo, nessa realidade atômica onde tudo é constituído por átomos. E aquele dizendo que aí, enquanto a gente aliena a nossa mente a essa força negativa, aí não tem jeito, a gente cai naquela correnteza. Ele diz que há duas correntezas, uma que leva para a falta e para a escassez e a outra que leva para a abundância e para a prosperidade, como eu disse no início.
Então, se a gente aliena a nossa mente, não somos mais nós que estamos no comando, é natural que a gente vá então para essa correnteza da falta e da escassez. E aqui ele dizendo então que ele vai nos ensinar, com tudo que ele está explicando nesse livro, como a gente está então se apoderando, como nós estamos nos apoderando do poder da nossa própria mente, que é o que ele diz que é o nosso único poder. A gente só tem poder de controlar a nossa própria mente, o que é tudo, porque são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. Então, se a gente quer uma vida de abundância plena em todos os setores, há que se começar pela nossa mente. Se nós alienamos a nossa mente ao lado negativo, não tem como, nós não estamos no comando. E aquele dizendo então que ele vai nos ensinar como nos apoderar da nossa própria mente. Sermos senhores do nosso, capitão da nossa alma e senhores, senhoras do nosso destino. Então é isso que esse livro está prometendo. Eu espero que realmente até o final dele a gente já tenha conseguido entender todas essas máximas que ele trouxe e especialmente a gente já tenha conseguido colocar em prática, fazer o nosso lado, fazer o que se requer, para que aí então tudo que já está manifestado no mental divino, para a gente possa se atualizar com facilidade e alegria, tá bom? Eu espero realmente que isso aconteça até o final do livro. Agradeço muito você que tem assistido os meus vídeos. Por enquanto eu ainda estou assim, sem estar realmente com aquela coisa do todo dia, mas daqui a pouco, quando engatar direitinho, quando pegar aí direito, eu vou voltar a fazer os vídeos todos os dias. Por enquanto, dia sim, dia não, tá bom? Mas eu fico super feliz, super contente de você que está vindo comigo. Agradeço muito você que manda mensagens, você que curte o vídeo, você que compartilha. Se você acredita que alguém vai gostar também de estar sabendo, conhecendo o conteúdo desse livro, especialmente se é uma pessoa que não sabe ler, especialmente se é uma pessoa que é deficiente visual, ou alguém que não tem tempo também para estar lendo, então se você for leve para você, compartilha, passa para essa pessoa. E eu espero realmente que todos os frutos que esse livro está prometendo possam estar aparecendo na vida de vocês. Muitíssimo obrigada, eu espero contar com vocês para realmente começar aqui o primeiro capítulo, que vai ser a visão criativa. Obrigada, tchau!